Senhor Jesus, nesta manhã estamos felizes por estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós queremos realmente receber do Senhor, queremos que o Senhor esteja presente, queremos que o Senhor mova nos nossos corações, queremos que o Senhor repreenda, que o Senhor corrija, mas que o Senhor nos leve para o Teu alvo, para o Teu descanso, para a Tua herança, para a Tua provisão, para a Tua nova aliança, Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, que possamos não resistir a Ti, mas que possamos cooperar contigo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, na aula passada, nós fizemos uma visão rápida. Temos falado já sobre Jeremias, mas fizemos uma espécie de visão panorâmica do livro de Jeremias na aula passada, falando sobre os primeiros capítulos, como esses primeiros capítulos resumem toda a mensagem profética dele, e depois falando sobre os capítulos de 30 a 33, que é onde se concentram, né, onde estão ali concentradas as profecias sobre restauração e sobre a nova aliança. O nosso objetivo, o que nós estamos procurando ver nessas aulas sobre Jeremias? Já finalizamos a história dos últimos dias de Judá, falamos sobre como Jerusalém caiu e como foi para o cativeiro. Então, só estamos dando uma olhada agora no livro de Jeremias para entender que como nesse momento que podemos chamar assim os judeus, eu estava pensando esses dias, o pior momento da história de Israel. Não foi, porque teve o Holocausto, teve muitas outras coisas. Teve lá atrás, o ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, também foi um momento terrível. Então, os judeus já viveram muitos momentos terríveis. Então, esse momento é um dos períodos mais escuros. Nesse esboço de hoje, até coloquei. Nós estamos agora focando na promessa da nova aliança. Falamos assim sobre o geral na aula passada, mas hoje, assim, a partir de hoje, na próxima aula, acho que talvez nessas aulas de hoje e a próxima, vamos falar sobre essa promessa que Deus deu para Jeremias sobre a nova aliança. Se você pensar que Jeremias tem 52 capítulos, e tem algumas outras promessas no meio dos outros capítulos, mas a parte de restauração está concentrado nesses capítulos. Na verdade, começa um pouco no capítulo 29, 30, 31, 32 e 33. Então, nesses 4, 5 capítulos estão concentrados, porque o livro de Jeremias ele não é cronológico, ele é um pouco mais tópico mesmo. Então, é ali que estão a grande maioria das profecias dele de restauração. Que os profetas falavam de juízo, falavam que Deus ia destruir, que ia trazer juízo, mas eles falavam sobre as promessas de restauração. E quando nós pensamos em Isaías, por exemplo, Isaías ele tem várias profecias de juízo, mas Isaías tem muitos capítulos, né? Não são só 3 ou 4. Isaías tem muitos capítulos falando sobre restauração, espalhados por todo o livro, e a quantidade total seria bem maior. Então, Jeremias ele tem relativamente poucas profecias sobre restauração. No entanto, são entre as vamos dizer assim, não tem profecia melhor, todos são maravilhosos, todos mostram um aspecto. Mas quando você pensa, onde no Velho Testamento profetiza sobre a nova aliança? Né? Inclusive, é um versículo muito fácil de decorar. Jeremias 31, 31. Que tem assim, eis que naqueles dias vou fazer uma nova aliança. A primeira vez, né, e a vez mais clara, que Deus fala assim, olha, tem várias alianças no Antigo Testamento, mas eu vou fazer uma nova aliança no Novo Testamento, né? Novo Testamento, nova aliança. Claro que o assunto principal do Novo Testamento é a nova aliança, mas essa nova aliança foi prevista, e é interessante assim que tem coisas no Velho Testamento que são mais descritivas, mais definidas do que no Novo. Por exemplo, nós temos, né, todos os evangelhos falam do sofrimento de Jesus na cruz,
Mas Isaías 53 é a melhor descrição do servo sofredor. Não tem nenhuma descrição no Novo Testamento que é tão forte, tão bem definido como a visão que Isaías recebeu no capítulo 53. E não tem nenhuma definição do contexto, de tudo que está envolvido realmente na nova aliança, do que em Jeremias, né? Depois nós vamos ver Ezequiel. Ezequiel também tem passagens maravilhosas sobre a nova aliança. Mas os dois profetas, né? Jeremias e Ezequiel, os dois profetas que têm as profecias mais claras sobre a nova aliança, foram os dois profetas que viveram nesse momento escuro, nesse momento terrível do cativeiro. Então isso é isso que nós queremos examinar um pouquinho, como Deus foi falar com Jeremias, com Ezequiel, sobre essa nova aliança e nesse contexto, porque nós precisamos entender mais sobre a nova aliança. Nós somos, né, da nova aliança, tem muitos cristãos que nem... E sim, leem o Velho Testamento, mas não sabem como valorizar o Velho Testamento, né? É comum e não é errado você falar com um novo convertido ou alguém que está interessado. Não comece em Gênesis, porque logo você vai chegar em Levítico, né? Daí você não vai conseguir ir para frente, né? Então, leia Mateus, leia o Evangelho de Marcos, de João, né? Normalmente a gente encoraja as pessoas novas que estão começando a entender sobre as coisas de Deus para começar no novo. Mas existe um problema, não que isso seja errado, mas existe um problema que a igreja, ela não sabe, eu estou falando em termos gerais, claro que sempre tem exceções, mas a igreja em geral não sabe como encaixar, como colocar a nova aliança dentro do contexto de tudo que Deus vem fazendo desde o início. Então isso é muito prejudicial para a igreja e a gente precisa entender cada vez mais sobre isso, ok? Então esse é o nosso enfoque. Mas antes de começar a falar um pouquinho mais sobre esses capítulos de Jeremias, né, são chamados pelos estudiosos, né, o livro da consolação, né? Falei sobre isso domingo passado. Esses capítulos de Jeremias são chamados o livro da consolação, porque tinha muita coisa dura em Jeremias, não precisava de algo para consolar, realmente. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que vocês peguem essa outra folha do diagrama para a gente pensar um pouquinho sobre, exatamente para pensar sobre o contexto. Não sei se vocês conhecem essa frase. Um texto fora do contexto é um pretexto, né? E eu lembro que anos atrás eu era criança, assim, lá nos Estados Unidos, na Europa eu vi também Testemunho de Jeová batendo de porta em porta. Então, anos atrás, alguém falou, acho que falou com meu pai assim: olha, sabe como é que você faz com o Testemunho de Jeová? Quando ele fala de um texto, você pega e lê os versículos antes e os versículos depois, né? Então, muita coisa, isso falando sobre especificamente isso, né, uma linha, né, de interpretação, mas isso vale para tantas e tantas coisas. Se a gente for realmente estudar o contexto, e às vezes não é só uns versículos antes, uns versículos depois. Às vezes você tem, para pegar o contexto, às vezes você precisa fazer o que nós vamos fazer agora, rapidinho, pegar uma visão, aquilo que a gente pensou que ia fazer no início desse estudo, né, visão panorâmica, né? De vez em quando é preciso pegar uma visão panorâmica. Você vai estudar as minúcias, os detalhes, mas sempre volte e veja onde nós estamos. Sabe aqueles mapas de shopping, de tudo assim, que tem um mapa de todo o shopping e aí tem um círculo. Você está aqui, não é isso? Para você se localizar, porque aí está tudo aqui, mas onde que eu estou no meio disso? Então eu quero que vocês olhem isso aqui, depois coloquem um xizinho onde nós estamos, mas também assim, mais do que onde nós estamos, que aí tem as datas, então não é muito difícil você ver onde nós estamos. Mas eu quero que vocês vejam onde Jeremias estava. Isso é importante. Onde Jeremias estava nesse processo também é fácil, vocês vão entender rapidinho, mas eu acho que é muito importante a gente entender esse contexto, principalmente porque eu quero mostrar um pouquinho sobre
essa profecia da nova aliança, qual era o contexto dessas promessas, porque eu mesmo, quantas e quantas vezes abria Jeremias 31 e começava a ler no versículo 31. Então, tem textos maravilhosos ali, né? No capítulo 29, eu que sei que planos que eu tenho para vocês, né? O outro fala assim, clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes. Todos estão nesses capítulos aí. Todos os versículos que vocês gostam, né, que todos nós gostamos de citar, de Jeremias, estão nesses capítulos. Porém, quantas vezes nós nos atentamos para o contexto, né, para entender realmente o que Deus estava falando. Então, esse aqui é para dar um contexto histórico. Tá? Um contexto histórico, não estou começando em Gênesis, porque a ideia aqui é mostrar a relação entre Israel e a terra prometida, o povo de Israel e a terra de Israel, que isso é um ponto importante para a gente entender essa profecia do Novo Testamento. Então, o começo é lá no Egito, foi lá que Deus começou a formar um povo. Né? A história começa com Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas e tudo mais, mas que começou a se tornar um povo, se multiplicaram na terra do Egito, mas quando é que Deus começou a falar assim, vocês são meu povo? A partir do Êxodo, a partir da saída do Egito. Isso é um tema que você vai encontrar muitas e muitas vezes na Bíblia. Então, no Egito, por enquanto, né, quando estava na escravidão, Deus era um povo diferente. A gente sabe que o próprio Moisés, né, a história de Moisés mostra que a mãe de Moisés, a família de Moisés, continuava dando instrução para ele. Então, eles eram um povo que tinham algum entendimento, né, dos propósitos de Deus, mas, na verdade, assim, no Egito, na escravidão, Deus não tinha nenhum povo e nenhuma terra. Né? Deus não tinha o povo e o povo não tinha a terra. Então, vamos só conferir um texto em Êxodo. Abre aí em Êxodo 6, quando Moisés começa a falar com o povo de Israel no Egito. E esse aqui é um texto muito fundamental para entender essa relação que nós vamos mostrar. Então, Êxodo 6, versículo 6, fala, portanto, dize aos filhos de Israel. Ele já tinha falado, eu ouvi os gemidos, né, o povo está gemendo na escravidão. Aí fala assim, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então, Deus estava prometendo, através de Moisés, que ele tinha ouvido e visto o sofrimento do povo no Egito, ele ia tirá-los de lá, ia tirar essa servidão, essa escravidão a que eles estavam sujeitos. E depois, no versículo 7, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Depois nós vamos focalizar mais nessa frase. Com certeza eu já falei dessa frase nas aulas, mas eu não lembro em qual contexto. Nessa folha que vocês receberam, né, a folha... vocês nunca viram uma folha com tanto texto, né? Na letra C, né, no verso da folha, eu coloquei basicamente todos os textos que falam, que Deus fala assim, vocês serão meu povo, ou eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Tá? O primeiro texto que está aqui na folha é Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão. Ele já fala isso, mas ele não fala exatamente assim, porque esse aqui é uma frase específica, tem variações, mas essa é uma frase específica que aparece mais de 20 vezes só no Velho Testamento. Então, é uma frase muito importante aqui nessa relação. Tem textos que está subentendido isso. Se você pegar textos onde Deus fala, e eu serei o vosso Deus, aí você tem muito mais.
Porque quando Deus fala assim, eu serei o vosso Deus, ele está dizendo, vocês serão o meu povo, né? Mas nem sempre fala tão explicitamente. Então, isso é só para vocês entenderem que além desses textos aqui, tem muitos textos onde Deus fala, eu serei o vosso Deus. E o que ele está querendo dizer é isso, né? E essa frase, ela expressa, ela resume o propósito de Deus. O propósito de Deus com a humanidade, às vezes as pessoas falam sobre o propósito eterno de Deus. E às vezes falam, qual que é o propósito? Qual que é o propósito eterno de Deus? Aí voltam, e é válido fazer isso, voltam para Adão e Eva no jardim, e que Deus vinha na viração do dia para conversar com eles. E aí a gente, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente precisa entender muito, a diferença entre nosso tempo hoje e o tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, o povo judeu, eles entendiam muito o propósito de Deus como nação. Era uma coisa coletiva. Então eu estou querendo mostrar para vocês que no Egito, quando Deus falou assim, eu vou tirar vocês, isso aqui não é uma coisa individual. Deus não estava olhando para uma família, para uma pessoa, para um indivíduo, eu vou tirar você do seu sofrimento. Não, isso aqui é Deus falando com um povo, toda uma nação. Então é um propósito coletivo. Existe algo individual, o Novo Testamento, a gente vai falando sobre isso, mas o Novo Testamento, a Nova Aliança, abre muito o espectro, abre muito o caminho, porque antes era só o povo de Israel. Então agora são pessoas de todas as nações. Então tem muito a ver com um relacionamento individual, tem uma libertação individual. A nossa mentalidade ocidental já é muito individualista, mais hoje do que em outras épocas. Nós somos mais eu do que a igreja, eu defendo mais a mim mesmo do que a igreja, do que o partido, do que o país. A gente tem muito individualismo, muito. E isso passou para a igreja é muito individualista. Vem para Jesus e ele vai resolver o seu problema. Deus tem um plano para você. Tudo bem, Deus é infinito, ele consegue fazer um plano individual para cada um de nós. E tem, claro que Deus está pensando em cada um de nós. Só que o plano de Deus é cada um de nós encaixado num plano que ele tem para uma coletividade. Então, por isso que quando nós pensamos no propósito eterno de Deus, nós não devemos só pensar em Adão e Eva. Naquela época só tinha Adão e Eva. Então, claro que era Deus com eles. Mas ele falou qual que era a bênção dele, a bênção e a missão para Adão e Eva. Multiplicai-vos e enchei a terra, porque Deus queria um povo, e isso aí vai ficando. Então aqui, pela primeira vez, depois do pecado, depois de trabalhar, a base individual é tão importante, Deus gastou décadas, Deus gastou anos e anos trabalhando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, a base individual é muito importante. Mas para onde Deus estava indo? Quando Deus falou com Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua terra, nós vamos ser amigos. Não é uma história de Enoque, que naquele tempo não era o momento para isso, não dava para fazer isso. Quando Enoque andou com Deus, o que aconteceu com Enoque? Ele foi embora. Não tinha ainda, não era o momento no plano de Deus de começar um povo. Então, Enoque andou com Deus, individual. Noé andou com Deus, individual. Salvou a humanidade. Mas o plano de Deus é Abraão se tornar um povo. Ok? Então, acho que todos nós conhecemos a história, mas é importante. Estou falando uma coisa simples, mas ao mesmo tempo uma coisa muito importante, porque o plano de Deus para cada um de nós, individualmente, é fazer parte e contribuir para a formação de um povo. A frase que Deus repete durante toda a Bíblia, né, ao longo de toda a Bíblia, é: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E isso tem grandes implicações. Acho que vocês se lembram que em Apocalipse, né, no final da Bíblia, na Nova Jerusalém,
finalmente isso acontece, né? Realmente, de fato. Então, esse é o propósito de Deus. Ok, mas voltando aqui ao texto. Então, versículo 7, ele fala: eu vos tomarei por meu povo, eu estou tirando vocês da escravidão, vou livrar vocês dessa tirania, dessa opressão. Não é, como eu falei, um livramento individual, é um livramento coletivo para toda uma nação, para todo um povo. Eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou tomar vocês como meu povo. É casamento, né? Eu vou tomar vocês como meu povo e eu serei o seu Deus. Agora eu quero ler mais um pouquinho, porque esse aqui é o fundamento de todo esse diagrama e de tudo que nós queremos mostrar como contexto da profecia da nova aliança. Então ele fala: então sabereis, no meio do versículo 7, então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. É como os estudos que fizemos sobre Hesed, né? Sobre aquele amor de aliança de Deus. O Hesed é amor de aliança, é recíproco. A gente entende que o amor ágape de Deus, Deus derrama seu amor sem esperar retorno. Mas, na verdade, o que Deus quer Hesed, que é um amor recíproco, porque sem amor recíproco, você não, né, Deus está amando e abençoando, mas se não tem retorno, não tem nada realmente construído, não tem nada permanente. Então ele derrama o Hesed dele sobre o povo, tirando do Egito, tirando da escravidão. Isso é onde o povo como todo enxerga o amor de Deus e é atraído a ele. Mas aí agora o versículo 8 que faz parte. E vos levarei à terra. Qual terra? A terra que nós chamamos de Israel, a terra de Canaã. E vos levarei à terra acerca da qual jurei. Né? Lembra que em Hebreus fala assim, Deus quando fala, já não volta atrás. Agora imagina quando Deus jura. Né? Quando Deus jura. Então, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança, eu sou o Senhor. Então, isso aqui, gente, para nós, cristãos, gentios do século XXI, nós temos muita dificuldade com isso. Qual que é a dificuldade? Não, entender que Deus fez isso no Velho Testamento não é difícil. Entender que até está acontecendo hoje, que o povo de Israel voltou, que Israel voltou a ser uma nação, para algumas pessoas é problema, para outras pessoas não, né? Mas para entender que a nova aliança, e é isso que eu vou precisar dessas 2 aulas para mostrar realmente para vocês, para mostrar para nós, que a nova aliança ela foi dada neste contexto. Tá? Então, eu preciso mostrar todo esse contexto para vocês entenderem a importância disso, porque isso é difícil. Se não é difícil para você, não é difícil isso. Pensa nas implicações e pensa em quantas pessoas hoje da igreja, pessoas profundas, pessoas maduras, teólogos, inclusive, estão tendo muita dificuldade em entender como que a terra de Israel faz parte do propósito de Deus e até mesmo da nova aliança. Então, essa é a nossa tarefa, tá? Em vez que. Então, volte para o seu diagrama. Eu só queria colocar essa base em Êxodo para vocês entenderem que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa de tirar o povo do Egito, tirar da escravidão. Isso é um tema que vai percorrer todo o Antigo Testamento. Quando o povo não estava sendo fiel a Deus, eles voltavam à escravidão. Então, essa escravidão, seja do Egito, seja dos midianitas, dos filisteus, da Síria, seja de quem for, qualquer tipo de opressão, de domínio de outros povos, significa que o povo não estava na posição certa. Era sempre uma consequência. Se o povo estivesse na posição certa, eles estariam nessa posição que Deus deu para eles de não ter nenhum outro
poder, nenhuma outra nação, nenhuma outra força dominando sobre eles, né? Então Deus prometeu tirar do Egito e prometeu também levar para uma terra. E essa terra é importante não só para o povo, essa terra é importante para Deus, né? Então nós queremos entender um pouco sobre isso. Mas o que eu quero, então, rapidinho, só para vocês terem essa visão do diagrama. O diagrama, então, resume a história desde... nós estamos no livro de Êxodo, é pertinho do início da Bíblia, né? Então, esse diagrama tem a história e a relação de Israel com a terra durante toda a sua história. Toda a sua história, porque a nação de Israel começou a existir a partir dessa libertação do Egito. Então, qual que foi o primeiro passo? Então, nós estamos colocando como sobe e desce, né? Quando sobe, chega num pico, está dentro do propósito de Deus. Quando cai fora do propósito de Deus, começa a descer e fica fora, né? Então, infelizmente, a história é uma história de sobe e desce, né? A nossa história da igreja é assim, a nossa história individual é assim, infelizmente. Porque o ideal seria, você começa lá embaixo, Jesus nos resgata, e a partir dali é só subida, é só caminhando, é só chegando para o alto. Esse seria o ideal, mas todo mundo sabe que não é assim, né? Mas se a gente for subindo e descendo, mas chegando mais perto do alvo, né? Tem algumas pessoas que falam assim, se eu cair, eu vou cair para frente, né? Então, assim, sempre, né, nós estamos, né, mesmo com nossas... E quem garante isso é Deus, né? Que todas as coisas cooperam para o bem, né? Se o nosso alvo é aquele. Porque se o meu alvo não é o alvo de Deus, não vai ser exatamente pelo menos para o bem que eu queria, né? Então, esse é o sobe e desce. Então, quando eles saíram do Egito, eu não coloquei aqui, se vocês quiserem colocar, entre o Egito e a Terra Prometida tinha o deserto, né? Os 40 anos no deserto, essa trajetória nessa primeira subida. E é mais ou menos em torno, né, Josué, na Terra Prometida, a data aproximada seria 1400 antes de Cristo. Então, Moisés é mais ou menos 1500 e são datas aproximadas. Bom, eles ficaram na Terra Prometida, mas, como nós sabemos, né, essa próxima etapa, está escrito embaixo, juízo. Por que tem esse sobe e desce? Porque todo mundo sabe que no livro de Juízes era exatamente isso. Eles não saíram da Terra Prometida. Então, por isso que a descida não é até lá embaixo. Okay? É uma descida e é um tempo representado por, né, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, e, na verdade, não sai do lugar. Aqui é um tempo em que, no nível que eles estão, eles ficam, não melhora nem piora, fica sempre assim, né, andando em círculos, né, sobe e desce no mesmo lugar. Essa é a história de Juízes. E aí Deus começa a trabalhar com o profeta Samuel, e aí tem o Saul, né, que também vocês podem colocar nessa nova trajetória de subida. Saul, Deus estava preparando algo, né? Então estava chegando mais perto do algo que Deus queria, de unificar, de trazer o seu reino, mas o pico lá em cima é Davi e Salomão, né? Esse é o pico mais alto de todo o Antigo Testamento. Então você pode ver que nenhum outro monte, nenhum outro pico é superior, só lá agora no fim, né, com a volta de Jesus, que vai ser muito superior. Então, esse foi o período de Davi e Salomão. Eles eram o povo de Deus, estavam na Terra Prometida, sempre essa ligação. É possível ser povo de Deus fora da terra? Mas aí não é o propósito de Deus. Eles continuam sendo o povo de Deus, mas não há possibilidade de Deus caminhar com seus propósitos. Então, esse diagrama, um dos objetivos é você conseguir visualizar de que só chegava num ponto onde Deus estava fazendo algo para chegar mais perto do alvo dele, quando era o povo de Deus, fiel a Deus, dentro da Terra Prometida. Não tem
reino de Deus, não tem o propósito de Deus sendo realizado, mesmo que o povo comece a voltar, né, comece a se arrepender. Nós temos quantas pessoas fantásticas, né, nesse período que nós vamos entrar agora, né? Daniel, um homem de Deus, temos Esther, temos exemplos de pessoas que eram gigantes espirituais, mas fora da terra prometida não poderia acontecer o que Deus queria. Ok? Então, fora da terra prometida, o que tinha que fazer? Como Daniel, orar 3 vezes por dia para que o Senhor levasse o seu povo de volta. O que é a minha agenda de oração? Né? Eu preciso orar para que Deus restaure, para que Deus leve o seu povo de volta, porque sem voltar para a terra não tem avanço, né? Ok, então depois de Davi e Salomão, você tem esse período aí que nós temos estudado nos últimos anos, né? Tem um reino dividido, depois descendo mais, tem o cativeiro das 10 tribos, que aconteceu em 722 a.C., né? E depois chega aqui embaixo o cativeiro de Babilônia. Então, onde que Jeremias está? Nesse ponto. Então, você pode colocar um xizinho, né, no fundo do poço. Jeremias viveu um pouco antes, né, ele foi profetizando antes de chegar no fundo, e ele ficou um pouco depois, que, né, na verdade, assim, isso aqui é um diagrama, né, mas assim, no tempo de Jeremias continuou no fundo do poço, né? Jeremias não viu nenhuma restauração, muito triste para ele pessoalmente, né? Ele só viu no Espírito, né, pela revelação de Deus, ele não viu nenhum retorno, ele tinha desejo, pelo menos aquele remanescente do remanescente que ficou, lembra, depois da destruição de Jerusalém, eles podiam ter começado a ser mais fiéis a Deus. Não, eles continuaram rejeitando, foram para o Egito. Tá? Então, dentro desse diagrama, eu queria que vocês vissem onde Jeremias está. Então, quando Jeremias profetiza, ele enxerga, ele vê a partir do ponto onde ele está. Ok? Eu só vou falar sobre o resto do trajeto, mas depois a gente vai voltar nesse ponto. Então, aí, se você quiser colocar, são 70 anos, né, na subida, até entre o cativeiro e Zorobabel. Na verdade, esses 70 anos começam a contar um pouco antes, mas vocês podem colocar 70 anos entre o cativeiro e Zorobabel. Quem que é Zorobabel? Zorobabel, né, é aquele que estava à frente do povo quando o povo voltou para a terra. Não voltaram todos, mas voltou um remanescente. Então, por isso que é uma subida. E nessa subida, esse trajeto é onde nós também estamos no nosso estudo. Então, essa trajetória aqui vai ser o assunto nosso nas próximas aulas. O tempo do cativeiro, nós vamos ver um pouquinho com Ezequiel, um pouquinho com Daniel, e depois nós vamos começar a estudar o período da restauração, que são os livros de Esdras e Neemias e Esther. Depois, no período que nós chamamos de intertestamentário, né? Porque o Velho Testamento termina com Malaquias aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, o Velho Testamento é chamado o período de silêncio, que nós não temos escrituras, né? Nós temos esses livros dos Macabeus, que são livros muito importantes. Não despreze os livros que constam na Bíblia Católica, ou que são chamados de livros apócrifos, não despreze. Porém, nós realmente, assim, o consenso foi feito há muito tempo atrás, que não fazem parte do cânon, dos livros de revelação inspirados por Deus, mas são livros históricos. Os 3 livros dos Macabeus são livros históricos, ok? E nós vamos, quando chegarmos lá, se todos vocês estiverem vivos e animados ainda, né, nós vamos estudar um pouquinho. Se Jesus não voltar, né, antes, né, se Jesus voltar, depois a gente pede para alguém que tem todos os vídeos que Deus gravou dessa época, a gente vai ter uma aula muito mais rica, né? Mas o período, por que eu estou destacando os Macabeus aqui? Porque entre o cativeiro, esse aqui é um ponto muito importante,
Não tinha muito como eu fazer isso aqui, mas se você quiser colocar com, sei lá, com lápis ou caneta mesmo, assim, você fazer uma linha pontilhada do cativeiro babilônico, né, lá embaixo, fazer uma linha pontilhada até 1948. Né, faz uma linhazinha assim, ligando o cativeiro babilônico em linha reta, indo até 1948. Para quê? Para mostrar que durante esse período de 586, mais ou menos, antes de Cristo, até 1948, Israel não teve um Estado independente, não era um país livre, com exceção do período dos Macabeus. O único período em que Israel viveu um período até razoável, mais ou menos 100 anos. Mais ou menos 100 anos, nos Macabeus, eles não estavam sujeitos nem à Síria, nem ao Egito, nem a Roma, nem à Grécia, eles estavam realmente independentes. Mas só esse período, entre o cativeiro babilônico e 1948, eles não eram um país independente. Em alguns momentos eles estavam na terra, vários períodos desses eles estavam na terra, mas eles não eram independentes. Então, por isso que a gente colocou os Macabeus aí, porque é uma coisa significativa. E o pico aqui, por que a gente coloca Herodes? Por que eu coloquei Herodes lá em cima? Que Herodes não era um herói. Mas Herodes foi quem ampliou o segundo templo. O segundo templo, o primeiro templo foi o templo de Salomão, foi destruído pelos babilônios. Okay? O segundo templo foi edificado por Zorobabel, só que de uma forma bem simples. Herodes chegou 40 anos antes de Cristo, assim, bem próximo assim, do nascimento de Jesus, e ele não era judeu, ele era descendente de Esaú, idumeu, né, árabe, e ele fez muitas construções. Todo esse monte do templo, o Muro das Lamentações, foi Herodes quem fez. O que é o Muro das Lamentações? É uma parede, né, um muro de arrimo para segurar o aterro. Quem fez o aterro? Herodes. Quem ampliou o templo, né, e fez do templo. Lembra que os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: vamos dar uma olhada no templo, olha que maravilha. Que templo que eles estavam olhando? Não era exatamente o templo de Zorobabel. Era o templo, assim, o templo de Zorobabel não foi destruído, mas foi, sabe, uma casa que se reforma, que praticamente nem lembra a casa anterior. Assim, ele fez muita modificação. Então, quem olhasse para o templo de Zorobabel e quem olhasse para o templo de Herodes ia dizer que era outro templo. Ele continua sendo chamado segundo templo, mas ele foi muito, muito modificado, toda a parte ali, né, essa esplanada que tem hoje, né, que é o Monte do Templo, foi Herodes quem fez. E então Herodes estava debaixo de Roma, não era um povo independente, mas o povo estava na terra. Então, eles não eram uma nação independente, mas estavam na terra, isso é muito importante. O povo precisava estar na terra para Jesus vir. Jesus não viria. Lembra que fala, Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus não poderia vir a primeira vez se o povo não estivesse na terra. Porque como que Jesus tinha que ser da descendência, da linhagem de Abraão, de Davi, cumprindo todas as profecias, as promessas, mas o povo tinha que estar na terra. Porque como que ele ia testemunhar, como é que ele ia trazer a aliança de Deus para o povo se eles estivessem todos espalhados? Não tinha como. Então, isso guarde isso, né? Depois a gente vai retomando algumas dessas afirmações. Então, por isso que esse momento é um momento, né, também porque Jesus veio, né? Então, é o tempo de Jesus. Ok, então, aí, depois do tempo de Jesus, vai lá embaixo de novo com a destruição de Jerusalém no ano 70. E, a partir dali, começou o mais longo período.
porque eu queria que vocês lembrassem disso, a gente fez menção já, mas Jeremias estava profetizando, no tempo dele, a respeito do cativeiro em Babilônia, que ia durar, em comparação com esse tempo maior, apenas 70 anos. Apenas 70 anos. Só que aqui agora tem um outro período muito mais longo, muito mais sofrimento. Se vocês têm alguma noção de história, se vocês têm lido alguma coisa assim, o que os judeus sofreram, a gente sabe muito por filmes e histórias, tá, do Holocausto, e também um pouco sobre a Inquisição. Mas os judeus sofreram em praticamente todos os países onde foram perseguidos, tiveram suas liberdades restritas, tiveram suas propriedades roubadas muitas e muitas vezes. Eles foram perseguidos e expulsos, sofreram muita coisa ao longo. Assim, a gente não tem conhecimento de um outro povo tão pequeno, né? Compare os judeus aos chineses, mesmo aos árabes, que outro povo que anda assim meio errante, assim, né? Sem país. Os chineses não, né? Mas assim, existem povos assim muito mais numerosos, muito mais fortes, que você pode até, né? Chinês, japonês, assim, onde você vê, assim, eles não perdem as características. Os judeus não têm uma característica tão forte fisicamente para identificar. Então, eles se identificaram, eles mantiveram a identidade não pelas características raciais, mas eles mantiveram a identidade através de um remanescente, não eram todos, mas mantiveram durante todos esses séculos. Não existe nenhuma história semelhante a essa. Não existe, né, em todos os povos da terra, não existe uma história como essa. É uma história milagrosa, sofreram muito. Então, quando a gente lê as profecias de Jeremias, falando de juízo, falando de sofrimento, a gente tem que pensar não só nos 70 anos, mas também nesse longo período de diáspora. Então, aí vem, assim, eu coloquei essas datas como datas marcantes. 1917, final da Primeira Guerra, foi quando acabou o domínio turco sobre a Palestina, ok? E foi exatamente 400 anos, de 1500 a 1900, de 1517 a 1917. E antes dos turcos eram outros árabes, né? Tinha o período das cruzadas e tudo mais, né? Então, quando a terra foi tomada, né? Acabou, né? O Império Otomano dos turcos, e aí essa terra passou para fazer parte de um mandato britânico, né, a Inglaterra que passou a governar. Já tinha um movimento, né, de judeus, poucos números, mas já tinha um movimento de judeus voltando para a terra, mas em 1917, com os britânicos, inicialmente os ingleses permitiram bastante retorno, mas depois houve, né, mais perto assim, da Segunda Guerra, os ingleses também estavam dificultando, porque eles não queriam criar problema com os árabes. E aí vem 1948, que Israel se tornou uma nação, 1967, Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou às mãos e ao domínio dos judeus, né? E lá em cima, então, a gente tem o retorno de Jesus. Eu estou querendo, né, nós vamos agora percorrendo, assim, as promessas da nova aliança e vamos entendendo como que a nova aliança tem relação com isso. Mas deu para ter uma visão histórica de ver assim muitos períodos, esse período longo, né, da diáspora, os judeus fora da Terra Prometida, e uma coisa assim muito significativa: Jesus não poderia ter vindo a primeira vez se os judeus não estivessem na terra. Tudo bem que eles não eram donos, não eram independentes, mas eles tinham que estar na terra. Jesus não poderá voltar a segunda vez sem que eles estejam na terra, mas eles já estão na terra. Então, pelo menos, né, tem algo preparando o caminho para a volta de Jesus. Mas isso a gente vai falando agora aos poucos e desenvolvendo um pouquinho essa história.
Bom, então vamos para Jeremias, não temos muito tempo, né? Por isso que a maior parte dessa folha vai ficar para o domingo que vem, mas vamos começar em Jeremias 29, né? Que os teólogos chamam o livro da Consolação de 30 a 33, mas eu acho importante colocar só alguns desses capítulos aqui, nós já estudamos, então assim, é mais para a gente conferir aqui a relação do tempo de Jeremias e as profecias dele sobre a nova aliança. Esse é o nosso foco. E aí eu só queria que vocês olhassem aqui na lousa, só para ter uma ideia. Isso aqui é uma ilustração de como muitas vezes os profetas viam as coisas. Então, imagine alguém nessa posição aqui embaixo. Lembra que nós colocamos Jeremias lá embaixo, não é isso que ele... Onde que Jeremias estava? Estava naquele ponto do cativeiro, ele está lá embaixo. Então, quando Deus começa a revelar para ele, claro que Deus estava revelando muita coisa ali daquele momento de cativeiro, de juízo, né? Então, a maior parte das profecias de Jeremias são relacionadas ao tempo que ele estava vivendo. Então, né, muita coisa falando assim, o rei de Babilônia vem, ele vai destruir, vocês quebraram minha aliança, então não vou mais proteger e tal. Então ele via muita coisa nesse vale, ele está num vale aqui embaixo. Mas quando Deus começava a mostrar para ele algo que viria na restauração, eu só queria que vocês vissem assim, que quando a pessoa está de longe e olha para vários picos de montanha, ele não consegue ver os vales no meio. Se tiver assim, 3, 4, 5 montanhas, ele vai ver os picos. E vai ver assim, ele vai ver esse pico aqui se for maior do que esse. Porque se a primeira montanha for mais alta, ele não vai conseguir ver mais nada. Mas ele consegue ver, e é isso que acontece muito, não é só com Jeremias. Quantas profecias no Velho Testamento falavam de Jesus, do Messias? Isaías, por exemplo, Isaías 9. Um menino nos nasceu. Qual que é? A primeira ou a segunda vinda? Um menino nos nasceu. A primeira. Um menino nos nasceu. E ele já começa a falar assim, o governo estará sobre seus ombros. E do seu governo não vai ter fim. E ele vai governar sobre tudo. Espera aí. Tem um pequeno intervalo entre Jesus ser menino e Jesus governar sobre todas as coisas. Mas o que Isaías estava vendo? Ele estava vendo esse pico e já via o outro pico junto. Então, a maioria das profecias no Antigo Testamento embolam a primeira vinda com a segunda. E às vezes nem falam, você sabe disso? Tem muito mais profecias da segunda vinda do que da primeira. Pense assim, quais são as profecias que a gente conhece, né? Zacarias, que fala... Não, Miqueias, né, que fala de Jesus vir montado num jumentinho, né, da primeira vinda, Isaías 53, do sofrimento, mas não temos muitas profecias falando especificamente, né? Jesus citou uma profecia porque ele vai curar os cegos, ele vai fazer os coxos andar, mas Isaías 61, né? Logo em seguida ele já fala do grande, do dia final de Deus, de colocar todas as coisas em ordem. Então, eles sempre viam, quase sempre, quase todas as profecias, ou eles viam os dois, ou eles já viam o segundo, direto. Nem entendiam que que o Messias teria que vir a primeira vez. Por isso, eles tiveram tanta dificuldade em reconhecer Jesus como Messias. Porque os que criam nas Escrituras, que estudavam, entendiam muito mais essa parte de um Messias que iria reinar, que iria fazer como no tempo do Egito, que ia tirar toda a escravidão, que ia colocá-los livres e que ia estabelecer o reino dele. Essa coisa de ir embora para o céu, fomos nós que inventamos depois. Não, tem coisas no Novo Testamento que falam sobre isso, sim, mas os judeus, eles não tinham essa visão de ir embora para o céu. Okay? Então, isso aqui é só mais para vocês entenderem essa questão de como funciona
a visão profética, né? E por isso que muitas vezes eles não entendiam, era um mistério, né? Paulo fala muito no Novo Testamento, tem um mistério que os próprios profetas não entendiam, que os gentios precisavam entrar. Então toda essa questão do tempo dos gentios, eu coloquei aqui, né? Diáspora, 1800 anos, tempo dos gentios, né? Então é muito importante entender isso aí. Então vamos começar no capítulo 29. O capítulo 29 é uma carta que Jeremias escreveu para aqueles que já tinham ido para o cativeiro. Ok? Então, foi antes da queda de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém, mas alguns, né, já tinham ido 2 levas, né, de cativos para a Babilônia. Então, ele manda uma carta, no versículo 5 ele falou, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Versículo 7, procurai a paz, a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. E ele falou assim, tome cuidado, tem muitos profetas falando que vocês já vão voltar, mas não é verdade. Então, isso tem uma aplicação muito... né, as palavras de Deus, elas têm aplicação isolada. Eu falo assim, que a gente às vezes pinça, né, tira do contexto, e não significa que todas as aplicações que são feitas quando você tira do contexto são erradas. Mas a gente precisa entender como que essa profecia foi dada, qual era o contexto. Então, aqui ele está dizendo, esse momento é o momento em que vai demorar. Imagine quando estava na diáspora. Eles tiveram que, sim, gerações e gerações e gerações fora da Terra Prometida. E né, alguns perdiam, né? Muitos judeus nesse tempo se perdiam, né, perdiam a identidade, perdiam a fé, mas sempre tinha alguns que continuavam, né, orando por Jerusalém, né, eles tinham aquela saudação, ano que vem Jerusalém, nem tinha esperança disso. Algumas pessoas até foram morar em Israel, mesmo nessa época difícil. Então, mas na maior parte eles tiveram que fazer isso. E como que a gente aplica isso? Aí é difícil, porque nós não temos uma profecia falando que nós vamos ficar 10 anos, 50 anos, 20 anos. Quanto tempo nós vamos ficar na situação que nós vivemos? De uma forma ou de outra, nós estamos vivendo no cativeiro, nós estamos vivendo debaixo de um sistema, seja qual for o sistema político, seja qual for o sistema econômico, seja qual for até sistemas religiosos, nós estamos debaixo de sistemas que até o presente momento Deus não falou, vou acabar com o cativeiro. Não tem isso. Nossa esperança sempre eu espero, eu aguardo, eu desejo, eu abro a minha janela em figura para Jerusalém e eu oro para que Deus restaure, para que Deus estabeleça o seu reino. Então nós desejamos isso, nós sonhamos com isso, devemos sonhar. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que enquanto Deus não nos dá a libertação, enquanto Ele não abre as portas, enquanto Ele não abre o mar vermelho para a gente passar, nós precisamos fazer isso que Ele está falando aqui, até que Deus nos dê uma outra ordem, mas isso é muito, às vezes, difícil de discernir, precisamos sempre buscar a Deus. Porque, claro que algumas pessoas, quando Zorobabel voltaram, muita gente não voltou. Então, também é errado isso, né? Então, nós precisamos estar atentos, né, para entender como que Deus quer que a gente faça, que a gente possa ouvir essa voz de Deus. Mas eu queria assim mais ler a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor, certamente, então aqui ele fala, sosseguem, façam suas casas, não fique pensando de voltar rapidinho, vai demorar 70 anos. Mas ele diz, certamente que passados 70 anos, em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então,
esse aqui é o capítulo 29, mas já faz parte dessa sequência, que nós vamos entrar no capítulo 30, então, em diante. Então, aqui, uma das coisas a gente precisa realmente colocar. Então, agora aqui nós estamos começando a folha, né? Às 11h30 nós estamos começando a folha, né? Eu relacionei aqui, isso aqui foi só eu lendo e relacionando. Pode ser que alguns desses tópicos sejam meio repetitivos, mas assim, eu fui andando do capítulo 29 até o capítulo 33 e anotando quais são as promessas, porque a gente pega só Jeremias 31 da Nova Aliança. Eu quero entender todas as promessas. Jeremias está nesse ponto que a gente viu no diagrama, ele está nesse ponto, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para a esperança que Deus deu para ele, apesar de tudo que estava acontecendo de ruim, e ele mesmo não viu nada, não chegou a ver nenhum sinal positivo, mas ele viu e falou e profetizou que viria restauração. Então eu coloquei, aqui deu 27, né? 27 promessas que Deus dá nesses 4, 5 capítulos. Então, e eu quero que vocês... É um pacote, gente. Eu não posso tirar a nova aliança que é só para nós e eu não posso fazer isso. Eu preciso entender que isso faz parte de todo um plano. É verdade que algumas coisas acontecem no primeiro pico, né? Nem tudo acontece junto, não estou querendo dizer assim que nada aconteceu, mas a gente precisa entender que essa promessa da nova aliança, ela não se cumpriu totalmente ainda. Claro que começou em Jesus, mas ela não se cumpriu. É isso que eu quero que vocês vejam. De onde a gente pega no Velho Testamento que Deus prometeu uma nova aliança? Em Jeremias. E Jesus, quando Jesus falou sobre o reino de Deus, ele não ficava explicando, porque todo mundo sabia o que era reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é reino de Deus. A gente pensa, claro, eu sempre falo isso, eu falo com temor, porque claro que eu não estou querendo dizer que Deus não é soberano. Mas essa visão de reino de Deus sentado lá no trono, lá nesse pico alto, e nós como súditos aqui embaixo, não é a visão de reino de Deus. A visão de reino de Deus é Deus habitando junto conosco, a gente sentando em trono junto com Ele. É Deus habitando conosco. Existe algo que Deus sempre quis, que Deus sempre anelou, que é essa comunhão, essa união com o homem. Então, uma visão muito autocrática, muito autoritário, não é. Deus é soberano, ele é diferente, ele não está dividindo a posição dele com ninguém, mas existe algo que ele quer compartilhar com a gente. Então essa é a visão de reino de Deus, né? Então, quando Jesus falava reino de Deus, eles sabiam o que era. Quando Jesus falou na Páscoa, esse é o sangue da nova aliança, eles sabiam. O que Jesus estava falando, nova aliança? Jeremias, Ezequiel, eles sabiam disso. Agora, o que era a nova aliança para eles? É isso que a gente quer descobrir. Okay? Então, essas promessas aqui são parte do pacote. Então, a primeira coisa na nossa lista é: o povo vai voltar um dia para a sua terra. Isso não dá para a gente desvincular, né? Então, tornando-os a trazer a este lugar. Versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós. Então, gente, aqui, nada contra você pegar esse versículo e falar assim: Deus tem um plano para mim. Pode, né? Pode. Deus tem um plano para cada um. Deus é grande. Ele conheceu você, como fala no Salmo 139, conheceu você antes de você nascer. Ele conhece todos os seus dias. Ele tem algo muito especial para cada um de nós. Ele conhece os dons. Ele nos deu dons específicos. Eu sou a favor de tudo isso. Eu sou a favor de você crer que Deus
pensa em você individualmente. Eu sou a favor de você pensar que Deus governa. Tem pessoas que ficam tão nesse outro extremo que falam assim, não, Deus não determina com quem você vai casar, Ele não determina onde você vai morar, Deus não... Né, isso são decisões que você toma. Bom, não vou entrar nesse lado aí, que é muito complexo. É a mesma coisa assim, Deus predestinou todo mundo que é salvo e predestinou quem não é salvo. Essas coisas são muito complexas, a nossa mente quer reduzir assim a uma regrinha. Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é, esse texto aqui não está dizendo que Deus tem um plano muito especial para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele está dizendo para um povo, para um propósito que ele tem na terra, que inclui os indivíduos. Deus ama cada um individualmente. Nada desfaz isso. Mas o plano dele, eu sei os planos que tenho para vós. Para vós. Eu tenho um plano. Por que Deus tem um plano para os judeus? Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Deus tem um plano para judeus? Então Deus gosta mais de judeus? De jeito nenhum. Mas como Deus não quer fazer, esse é o jeito que ele escolheu, ele é Deus, ele pode escolher o jeito que ele faz, né? Meu amigo fala assim, Deus é Deus, então ele escolheu o jeito mais difícil, faz parte faz parte assim como é que fala, do privilégio dele, né? De escolher o jeito mais difícil. Porque não era muito mais fácil ele se revelar todo assim, esse aqui é meu filho, ele já morreu na cruz, agora vem todo mundo para a salvação. Mas claro que dentro da sabedoria de Deus, o jeito dele, não é só porque é mais difícil, é porque é muito, muito melhor, muito mais perfeito. Ele sabe como nos atrair. E ele pegou um povinho duro, um povinho cabeçudo, ele pegou um povo obstinado, mas ele falou assim, eu vou fazer algo com vocês que vai atrair todas as nações. Então, esse plano que ele tem para os judeus não é visando só os judeus. Na hora ele não fala, ele não deixa o pessoal assim, eu sei que planos que eu tenho para vós, é igual a gente, né? Eu sei, Deus está falando, né? Aí a gente chora, a gente celebra, a gente agradece, mas não é bem assim que Deus tem assim, os caminhos de Deus não são uma estrada sem saída, assim, é um caminho para trazer todos os povos. Deus quer a terra. Por que Deus quer uma terrinha? Israel, uma terrinha pequena, uma terrinha... hoje, assim, ele falava com eles naquela época, talvez era diferente, que mandava leite e mel, mas hoje é uma terra deserta, é uma terra inóspita, é uma terra... Você olha para, assim, em termos de terra, o Brasil é muito, muito melhor, né? Então, assim, por que Deus quer aquela terra? Porque é o princípio, é a entrada, é a base, é de lá que ele vai governar todas as nações. É o centro, é o lugar que ele escolheu. E ele escolheu, mas além da escolha dele, teve a correspondência de Abraão, a correspondência de Davi. Agora sim, agora não tem saída. Não tem retorno, porque Davi falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Fala, pronto, agora sim, aqui eu já estava pensando nisso, mas agora sim, pronto. Ele jurou para Davi, né? Essa é a casa que eu quero, é aqui que eu quero morar para sempre. Mas não é uma coisa exclusiva, não é uma coisa só deles. Só que tem que acontecer alguma coisa lá, porque senão as outras coisas não se encaixam. Então a gente tem que parar de pensar, mas por que os judeus? Não pode ser no Brasil, não pode ser nos Estados Unidos, não pode ser na Europa, não pode ser. Deus não pode começar o reino dele em outro lugar, ele não pode voltar para outro lugar. Não, Deus falou que ele vai voltar para Jerusalém, ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Mas isso não é não é assim sei lá, um capricho, uma coisa assim, né, que Deus colocou na cabeça. Tem pessoas assim que, né, são muito, né, apegadas a uma ideia. Deus, ele tem uma ideia fixa, mas a ideia fixa dele tem razão de ser, né?
E a gente não entende todas as coisas, né? A gente está começando. Eu vejo algo que está acontecendo, está pipocando em muitos lugares no mundo. Deus está revelando, tem muitas pessoas que estão dizendo, é verdade. Tem árabes falando isso. Para um árabe falar isso é muito difícil, né? Como que Deus escolheu esse lugar? Mas eles estão entendendo que não é Deus não gostando dos árabes. E, aliás, os nossos irmãos judeus estão falando, sem os árabes nós não vamos chegar lá. Olha que coisa bonita. Sem os gentios nós não vamos chegar lá. E eles veem isso como um privilégio? Os judeus que estão entendendo a graça de Deus estão entendendo que é uma escolha sobrenatural. E tudo tem que ser por humildade, por quebrantamento. Eles não veem isso como privilégio só deles. Não, eles veem como... Tem que ser a graça. Tem que ser pela graça. Mas eles entendem que Deus falou assim, então a gente tem que reconhecer as escolhas de Deus. Mas isso não os torna superiores, né? Isso assim, porque Deus escolheu. Deus tinha que escolher alguém para trazer o Cristo. Deus tinha que escolher alguém para ser a base, né? Então ele escolheu eles. Eu penso em Abraão, ele olhando lá, eu escolhi, ela estava lá me admirando, vou falar contigo. Exatamente, né? Então Deus escolheu, né? E Abraão, ele não era judeu, né? Ele era um povo, ele era de um outro povo. Então, assim, Deus escolheu alguém e começou o plano dele, né? Então, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, isso é Deus falando. Deus pode usar, eu torno a repetir, Deus pode usar esse texto no seu coração, no meu, e para muitos povos e para muitas situações, porque é válido. Mas aqui o contexto ele está falando com os cativos que foram lá para a Babilônia, estavam fora da terra deles, e está dizendo, faça casas, aguarde, vai demorar, mas não perca a esperança. Porque a esperança de vocês... Ele falou assim, orai pela cidade onde vocês estão, busque a prosperidade, contribua, não fique assim, estou aqui, não quero ajudar ninguém, eu só quero esperar o dia que eu vou para o céu, né? Mais ou menos essa ideia, né? O crente que não quer assim, não quer contribuir, não quer viver, não quer ser participante, não quer se envolver com o mundo. Não, esse mundo vai acabar, eu vou embora para o céu, então eu não quero nada aqui. E os outros, veja como a gente erra dos dois lados. Os que falam assim, não, eu não vou colocar meu futuro, não vou... Né, quantas igrejas ensinavam, não precisa estudar, não vá para a faculdade, não precisa assim... viva assim, só com o mínimo, porque nós vamos embora, né? Então, assim, tinha até aquela ideia assim, de que crente era uma pessoa que não tinha cultura, que não tinha estudo, que não participava, que não contribuía. Tinha muito essa ideia. E, por outro lado, tem aqueles que esqueceram que vão voltar. Esqueceram que o reino de Deus não é esse aqui. Então, nem eu falar assim, não vou contribuir nada, eu vou assim, não, plante, faça lavoura, faça negócios. E os judeus fizeram isso. Né? Faça muitos filhos, né? Mas assim, não fica assim, não adianta por filho. Você já deve ter ouvido assim, né? Não adianta ter filhos no mundo de hoje. Então, isso que eu ia falar. Não adianta ter filhos no mundo de hoje, porque o mundo de hoje é terrível. Não! Os nossos filhos vão ser abençoados por Deus e vão corresponder a Jesus e vão fazer diferença e vão realmente testemunhar. Então, ele falou, faça isso, mas também lembre que eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Vocês têm uma esperança, têm um futuro. E tem um outro lugar que ele vai falar, nós vamos ver, acho que em um dos outros capítulos, ele fala assim, os outros países, as outras nações, eu vou depois julgá-los também. Né? Vocês estão sendo julgados agora. A casa de Deus passa pela vara de Deus primeiro. Depois, as nações que foram um instrumento da disciplina,
eu vou julgar essas nações. E muitas, assim, ele fala assim, eu vou fazer um fim dessas nações, mas eu não vou fazer um fim de vocês. E você pensa assim, bem, não é, Deus não está falando que vai acabar com todas as nações, porque na nova terra vai ter nações. Mas o que ele está dizendo? Pensa bem, onde que é a Babilônia hoje? A nação e até a cidade. Não existe mais. Onde que tem Tiro? Onde que tem a Síria? Hoje tem outros países lá, mas não é aquela cultura. Mesmo Grécia e Roma, de hoje, não tem nada a ver com aquela Grécia, aquela Roma de antigamente. Então, qual a nação que ele falou assim, eu vou levar vocês para uma disciplina dura, vou espalhar vocês, vou destruir tudo que tem na terra, mas vocês não vão acabar. Mas essas outras nações, como nação, como aquela cultura, isso vai acabar. Né? Então é muito importante isso. Então, para vos dar uma esperança e um futuro, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que vai acontecer nessa terra distante, nessa dispersão, nessa disciplina? Vocês vão ser levados a voltar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, essa aqui é a primeira das profecias, né? Agora as outras vão ficar para domingo que vem, mas essa é a primeira profecia e ele está dizendo. Então, aqui na folha, esse aqui corresponde aos itens 1, 2 e 3. Tá? O povo voltará um dia. 2, há esperança, porque haverá um futuro. É um futuro, essa esperança não é assim, você vai sobreviver e vai se misturar e vai desaparecer com o povo de Deus. Não, isso não é esperança. A esperança é que vocês vão manter a identidade e o meu plano, né, Deus está falando, o meu plano que eu fiz para vocês, eu sei quais são os planos que eu tenho, esses planos vão se concretizar. E número 3, Deus ouvirá e será achado por eles. Nesse capítulo ele não usa essa frase, mas vocês percebem que está implícito aqui, né? Porque vocês vão me buscar, eu serei achado por vocês, porque, gente, quando Deus fala assim, você será o meu povo e eu serei o seu Deus, depois nós vamos falar sobre as implicações disso. Mas não é só assim, quem que é o Deus de vocês? É o Deus Jeová. Não é só isso. Deus ser nosso Deus envolve isso que eu falei, é o reino de Deus, é Deus habitando entre nós, é Deus restaurando toda a criação. Gente, nós também estamos pensando muito pobre da nossa salvação, nós estamos pensando de uma maneira muito pequena. Deus tem algo, e isso que eu quero que vocês vejam, que nós sejamos encorajados, porque a nova aliança vem no meio desse contexto. Então, semana que vem, a gente volta e continuaremos aqui. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações. Queremos realmente que esses planos que o Senhor fez e que também nos inclui, quando nós entendemos aqui que os Teus planos eram a partir da nação de Israel, mas hoje nós estamos tanto tempo depois, e que o Senhor abriu o caminho para que nós também pudéssemos fazer parte disso. Então, nós também fazemos parte desse povo, nós também fazemos parte dessa nação, mas algo precisa acontecer e nós queremos realmente ter uma visão muito mais ampla dessa nova aliança que o Senhor inaugurou, mas que ainda falta muita coisa para ser concretizado e para o Senhor cumprir, mas o Senhor que prometeu, o Senhor vai fazer cumprir cada item, cada aspecto das tuas promessas serão cumpridas. É a nossa vida, nós queremos viver nesta confiança. Ó Deus, se nós estivermos esperando algo em vão,
nós vamos, assim, a nossa esperança está nisso. Nós estamos colocando nosso futuro e a nossa vida em cima disso, Senhor. E cremos que o Senhor vai cumprir. Graças a Ti, Senhor. Amém.